O inferno enviou ele para recrutar um novo líder para aumentar a moral dos demônios na batalha contra os anjos, mas ele acaba tentando recrutar seu inimigo, uma anjinha completamente fofa e maluca. E para piorar, ele ainda se apaixona por ela. O primeiro episódio começa em uma sala de aula, com um novo aluno transferido que irá entrar, e algumas meninas já estão empolgadas, esperando que ele seja bonitão. E do lado de fora da sala, o professor orienta o aluno para esperar até que ele o chame, e então o professor explica a situação para a turma, avisando sobre a chegada do novo colega. Quando finalmente chamado, o garoto é apresentado pelo professor como Akutsu Masatora, revelando para a turma que ele tem um problema de calvície aos 16 anos, devido a um incidente. O professor esclarece que Akutsu, quando pequeno, usou um creme removedor de cabelo do pai, pensando ser um tônico capilar, resultando na atual falta de cabelos. E em sua apresentação à turma, o garoto compartilha que sua vida não tem sido fácil, mas espera criar boas memórias com os novos colegas. Ao concluir, todos expressam preocupação e desejam força para ele. É então que ele faz essa cara maléfica, já que seu plano de enganar os humanos deu certo, pelo menos por enquanto. Já que assim que ele se curva abaixando a cabeça, o professor percebe uma nota de preço em sua cabeça e puxa, revelando para toda a classe que ele estava usando uma peruca o tempo todo. O professor, ao descobrir que na verdade ele tinha muito cabelo, sente inveja e fica pistola com Akutsu. E agora que seu disfarce foi revelado, ele começa a arrancar seus cabelos, metendo o louco dizendo que eles cresceram do nada, mas a reação da turma já diz tudo. O professor então instrui ele a sentar, e enquanto ele caminha para sentar, começa a refletir sobre ter seguido à risca todas as instruções recebidas, mas sente que deveria ter sido mais cauteloso. Contudo, ao perceber que ninguém está desconfiando de sua verdadeira identidade, ele se tranquiliza, e ainda se dirigindo para sentar, ele se depara com uma garota loira, que sorri para ele, deixando-o completamente sem jeito, agindo de forma estranha. E durante a aula, imerso em pensamentos, ele questiona o que acabou de ocorrer. Então ele olha de volta para a garota e fala que sua vida seria muito mais do que completa com uma namorada como ela. Então ele começa a divagar sobre como seria viver ao seu lado, imaginando cenas românticas e fofinhas, e até coisas que eu nem posso dizer aqui. E nesse momento, um colega se aproxima da garota, chamando-a de Lily. Em seguida, faz um pedido de namoro, recebendo uma recusa imediata, deixando-o desanimado. Apesar disso, ele pede que ela pense melhor na proposta, e Lily responde que não deseja deixá-lo esperando por um não. Então mais um aluno se aproxima, pedindo desculpas a Akutsu pelo alvoroço do rapaz. Mas ele diz que tá tranquilo. Esse aluno se apresenta como Tanigawa, e é questionado por Akutsu sobre o outro garoto. E Tanigawa responde que o rapaz se chama Hirota, comentando que ele sempre age assim com todas as meninas. Mas recentemente está obcecado por Lily. Mas sendo tão rejeitado assim, ele desiste de tentar conquistá-la, e convida Akutsu e Tanigawa para conversar, levando eles até um dos corredores da escola. Hirota então comenta que ficou surpreso com a apresentação de Akutsu, mas diz que espera que possam ser amigos, oferecendo-se para ajudá-lo com qualquer dúvida. É então que Akutsu pergunta sobre a garota loirinha, e Hirota comenta que ela transferiu-se para o colégio pouco antes de Akutsu, sendo uma japonesa mestiça. Enquanto isso, a amiga dela a convida para ir estudar na sala de música, pois teriam prova de piano nesse dia. E Hirota continua a elogiar a garota, descrevendo ela basicamente como um anjo, levando Akutsu a tomar um susto, já que anjos são inimigos naturais dos demônios. Mas Hirota adverte Akutsu que caso esteja interessado nela, precisa estar preparado, porque essa garota é difícil e já o rejeitou 5 vezes. E na hora de voltar para casa, Akutsu pensa consigo como ele irá fazer para se aproximar de Lily, e de repente, eles se encontram e se esbarram. Akutsu acaba levando um susto vendo a garota aparecer do nada, mas avaliando melhor a situação, ele se dá conta de que é a oportunidade perfeita para se aproximar dela. Contudo, fica na dúvida sobre o que dizer nesse momento. Então, se apresenta novamente. Lily ri e diz que já conhece ele, mas ele ainda não conhece ela. Então ela se apresenta como Lily Amani. Em seguida, os dois trocam um aperto de mão, levando ele a notar que a manga da camisa dela está rasgada. Nisso, ele pergunta se foi na hora do esbarrão, mas ela diz para deixar pra lá e muda de assunto, dizendo que encontrar ele assim deve ter sido obra do destino, e então sugere que eles tomem um chá ou algo do tipo para comemorar. Ele aceita meio sem jeito, e enquanto caminham, ela compartilha que seus pais foram morar fora do país, e Akutsu também diz que é a mesma situação com ele, levando ela a dizer que deve ser difícil para um garoto viver sozinho, mas ele responde que não é tão ruim assim, que cuida da casa e dos afazeres domésticos. E ao ouvir isso, Lily diz que talvez ele tenha que provar isso mostrando para ela algum dia desses. E no momento em que Lily vai atravessar a rua, um caminhão desenfreado vem em sua direção, mas antes que ela fosse atropelada, Akutsu se transforma em demônio e se joga na frente do veículo e a salva no último instante. Preocupada, Lily pergunta se ele está bem, e ele responde que só está sentindo uma dor de leve. E ao observar
observar o rosto dele, ela percebe que ele está diferente, e enquanto ele pensa que ferrou tudo, ela acaba soltando um sorriso meio maléfico sem que ele perceba. Nisso, Lily o puxa para longe do local, e depois ela volta a questionar se ele está realmente bem. Ele assegura que sim, que a dor já passou. A garota agradece por ele ter salvado ela, e ele diz que é óbvio que ele faria isso. Então, Lily questiona a verdadeira natureza dele. Afinal, Akutsu foi atingido em cheio por um caminhão e saiu ileso. E além disso, ela notou que suas orelhas são diferentes, e pergunta com incerteza que talvez ele não fosse humano. E diante dessa situação, ele se lamenta por ter cometido esse deslize de revelar sua identidade antes da hora, mas logo se recompõe, planejando enganá-la de alguma maneira. E observando ela, percebe que a reação da garota não foi tão negativa, e decide fazer uma aposta de tudo ou nada. Assim, Akutsu confessa que não é humano, e pede segredo a Lily, revelando sua forma demoníaca logo em seguida. Ele explica que devido às circunstâncias críticas, acabou no mundo dos humanos, já que o mundo dos demônios enfrenta uma ameaça iminente em um conflito de poder contra os anjos. Akutsu relata que o inferno está em risco de destruição, e seu superior decidiu nomear um líder carismático para motivar os habitantes do inferno. Assim, Akutsu está encarregado de encontrar essa pessoa. Lily questiona se ele já encontrou esse líder, mas ele diz que sua busca acabou de começar. Akutsu diz que considera Lily como uma opção perfeita para assumir o cargo, e convida ela, mas a garota acha a proposta repentina, e ele sugere que ela vá ao inferno ocasionalmente até encontrar outra pessoa para assumir em seu lugar, mas ele não quer que ela seja obrigada a nada. Lily então comenta que saber da existência de demônios é assustador, mas que Akutsu é diferente do que ela imaginava, pois a protegeu de um grave acidente e demonstra ser uma pessoa gentil. Ela pergunta se realmente será útil para eles, pois não se considera tão especial. Ele a tranquiliza, dizendo que o líder deve ser fofo e amado por todos, assim como ela é. Contudo, persiste a dúvida se seria bem aceita pelos habitantes do inferno, pois poderia causar medo e a raiva deles. Ele ainda sem entender diz que não, e nesse momento, descobrimos que ela estava distraindo ele, prendendo-o em uma corrente logo depois, afirmando não cair em sua sedução barata. E diante da súbita mudança de aura, ele pergunta sobre sua identidade, e ela ri revelando ser serva do céu. E nisso, ela começa a zombar dele por estar convidando uma inimiga para ser líder do inferno para ajudá-lo. E ela reclama que já foram 2 demônios em um só dia, esclarecendo para Akutsu que não rasgou sua manga durante o esbarrão entre eles. Em vez disso, ela rasgou durante uma luta contra outro demônio antes de encontrá-lo, onde ela abaixou a guarda, pensando que seu oponente não era tão perigoso, e foi por isso que ela estava saindo de um beco naquela hora. Agora, Lily diz ter humilhado bastante o tal demônio antes de exorcizá-lo lentamente. Akutsu então argumenta que não deveria se queixar de ser derrotado pelo inimigo em uma guerra. Afinal, ele compartilhava da mesma intenção que ela. No entanto, a humilhação a um de seus companheiros o deixa extremamente irritado, dizendo que a espécie dela sempre faz esse tipo de coisa contra demônios. Então, ele diz que tá na hora de pôr esses anjos de bosta em seu devido lugar, destruindo as correntes que o prendiam. E logo em seguida, faz uma investida contra Lily, que habilmente se esquiva e debocha de sua força, mas diz que está até impressionada que um demônio consiga quebrar suas correntes. Mas assim que ele tenta atacar novamente, ela o prende mais uma vez. Então, ela confessa que ele não está no mesmo nível que um demônio comum, debochando que quase chega a ser uma pena ter que apagar ele da existência. E enquanto ela se aproxima, diz que poderia eliminá-lo facilmente, mas se ele contar os planos do inferno, deixará ele sair vivo. E no que ele diz que não acredita nela, ela puxa sua foice e está prestes a matá-lo, mas acaba mudando de ideia e diz que ele ajudará ela com seus objetivos. Em troca, ela libertará ele, mas vai manter ele na coleira como um cachorrinho. Nisso, ela coloca uma coleira nele de uma forma bem suspeita. E eu nem posso entrar em detalhes aqui, senão minha conta cai. E para finalizar o episódio, ele pensa consigo que seu erro não foi apenas tentar contratar seu inimigo, mas em aceitar ser usado por ela desse jeito, falando que não poderá mais voltar pro inferno depois dessa humilhação. Então se você quer a continuação e curtiu o vídeo, já deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal e se quiser sugerir algum anime, deixa aí nos comentários. É isso, e até o próximo recap do Tio Wasabi.